Então daremos sequência aos nossos vídeos para colocarmos o conteúdo em dia, não é mesmo? Hoje eu inicio uma série de vídeos falando sobre a República Brasileira no seu início, que nós conhecemos como Primeira República ou República Velha. Então vamos aos slides, tudo bem? Espero que vocês gostem. Então vamos falar um pouquinho da Primeira República, né? E depois os outros vídeos eu irei detalhando, para não ficar um vídeo grande. Aí essa charge é muito bacana, né? Lá o coronel, né? A figura do coronel, os homens de posse, os homens os grandes proprietários de terra, né? Sempre, né? Resguardado pelos jagunços, né? Esses homens aqui dispostos a matar, né? A ser a mando do coronel. E aqui o dedo dele apontando, né? O indicador, ó, vote. E o camarada cheio de medo, né? E lembrando que o voto é aquele voto aberto, né? Esse é o famoso voto de cabresto, que eu já vou falar há pouco, tudo bem? Então aqui, repare-se que simboliza o coronelismo, né? Marcado pelas fraudulentas eleições, não é isso? O voto de cabresto, a manipulação da miséria das pessoas, ou seja, o curral eleitoral, né? Bem característico desse período conhecido como Primeira República ou República Velha, tá bom? Então, olha aí, ó. A Primeira República é o período da história do Brasil que acontece de 1889 até 1930. Né? 1930 nós teremos aí um movimento chamado, né, a Era Vargas, que ele chamava isso de revolução. Mas quando eu estiver trabalhando com vocês a Revolução de 30, nós iremos discutir se isso realmente foi uma revolução ou um golpe, tá? Bom, então, eu já faço essa observação aqui, tá bom? Inicia com a proclamação da República, dia 15 de novembro de 1889, com grande participação do Marechal Deodoro da Fonseca, né? E vai se encerrar com a deposição do Washington Luiz, né? Enfim, e vamos adiante. Então, República Velha, repare que eu já mudei aqui a nomenclatura para você se acostumar. Quando a gente fala República Velha ou Primeira República, a gente está falando desse mesmo período. E é sempre bom lembrar, vai ter um slide disso, que essa Primeira República ela tem uma divisão, né? Ela tem aquele primeiro momento que é a República da Espada, lembrando que a espada é um símbolo do exército. Isso faz referência aos dois primeiros presidentes, Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Tudo bem? Então, República da Espada, e eu farei um vídeo só disso, tá? Para falar do governo Deodoro e o governo do Floriano Peixoto. Lógico, muito autoritarismo, são muito antidemocráticos. Vou fazer uma aula também de positivismo para vocês. Bom, então a vitória da Revolução de 30, né? Olha aí, de novo esse termo aí, eu coloquei de propósito, tudo bem? A gente vai discutir depois se isso foi golpe ou uma revolução, tá? A fim de reforçar a ideia de que começava um novo tempo. Então, quando o Vargas chega ao poder, eles vão tentar sempre desconstruir tudo que foi feito na Primeira República, né? Por isso que eles se apresentam como revolucionários, que eles modificaram, tá bom? E começou a chamar esse período de República Velha. Eles seriam o novo, né? Daí a ideia de Estado Novo, que a gente vai estudar isso aí. Bom, vamos lá, né? Sempre meu jeitão, né? O primeiro presidente da dita Primeira República foi Marechal Deodoro da Fonseca e o último, Washington Luiz, tá? Que foi um político fluminense que nasceu no Rio de Janeiro, mas fez política aqui em São Paulo e ele que foi indicado lembra daquela política do café com leite? Ora Minas indica a hora São Paulo, então Washington Luiz ele vai receber apoio de São Paulo. Ele nasceu lá no Rio de Janeiro, mas toda a história política dele é construída aqui em São Paulo, tá? Em 1891, Deodoro da Fonseca renuncia e, em seu lugar, assume o vice-presidente Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, né? Por sua parte, o primeiro presidente civil foi Prudente de Moraes, eleito em 1894, tá bom? Bom, para fins de estudo, a Primeira República é dividida em dois períodos, eu falei isso para vocês ainda há pouco. A República da Espada, olha só, 1889
1789 até 1894, caracterizado pelos governos militares de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, tá? Lembrando aqui, ó, o Prudente de Moraes, ele vai ser o primeiro presidente civil. No outro dia teve um aluno que falou assim, não, professor, o primeiro presidente foi o Prudente de Moraes. Eu falei, não, ele é o primeiro presidente civil, tá bem? Porque os dois primeiros foram militares, não se esqueçam disso. Então, pelo fato de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto governarem, esse período foi conhecido como República da Espada. E depois vai ser conhecida também como a parte oligárquica, né? Que vai começar, na verdade, nem em 1894, 94, né? Quando sai o Floriano Peixoto. Aqui ele usou 1895, mas está valendo, não tem problema. Vocês verão outros livros falando 1894, mas não tem problema. Governos das oligarquias, oligarquia é governo de poucos, não é isso? Ou seja, quem são esses poucos? Seriam os donos das terras que começam a dominar o cenário econômico e político, então são eles que comandam a política, tá bem? Então, são o governo das oligarquias rurais, ou seja, dos latifundiários, tanto de São Paulo quanto de Minas, São Paulo ligado ao café, Minas a pecuária e também ao café, tá? E o chamado coronelismo praticado principalmente pelos cafeicultores aliados aos produtores rurais de outros estados. Durante esse período, o país esteve regido pela Constituição promulgada, tá? Ou seja, é uma Constituição que foi debatida, né? É muito diferente da primeira, 1824, que ela é outorgada, não pode esquecer disso. Então, outro erro que eu percebo também, galera, é sobre a questão da Constituição. A primeira Constituição do Brasil foi em 1824, a Constituição do Império, e ela foi uma Constituição outorgada, né? Então, algumas pessoas falam assim, não, a primeira foi em 1891. Não foi. Essa aí é a primeira republicana. Aí sim, tá valendo 1891. Tá bom? Então, vamos lá. Então, essa Carta Magna, a Carta Magna, quando a gente fala, é o termo que se refere à Constituição, a Carta Magna, ou seja, a Carta Maior, aquela que organiza a vida da sociedade, estabelecia o regime presidencialista, né? O voto aos maiores de 21 anos, liberdade de culto. A liberdade de culto é interessante porque o Estado saiu da tutela da Igreja Católica, né? Ou vice-versa. Então, a gente está entendendo aí como Estado laico, aquele Estado que se afasta da religião, e todos agora terão direito de escolher a sua religião. Não existe aí uma religião oficial, tá? Obrigatoriedade do casamento civil, tá? Isso aqui é muito bacana, porque o casamento antigamente, apenas o casamento religioso, né? O casamento que era organizado pela Igreja Católica, agora as pessoas podem casar em cartório, tá? Muito legal, isso aí existe até hoje, entre outras medidas. E essas medidas eu vou falando ao longo da aula, tá? Beleza? Ali aí uma cópia aí da Constituição da época, né? Então essa aí é a primeira Constituição republicana, 1891 a nota, tá bem? Então vamos falar um pouquinho dessa Constituição para vocês. Durante esse período, o país esteve regido pela Constituição promulgada. Tem uma diferença, eu já preparei um slide para isso, fica tranquilos. Isso aí já leu, né? Ela estabelece o regime presidencialista, né? Aí a Constituição aí. Após um ano de negociações com os poderes que realmente comandavam o Brasil, a promulgação, repara que a palavra promulgação aparece de novo, da Constituição Brasileira aconteceu dia 24 de fevereiro de 1891. Os principais autores da Constituição da Primeira República foram Prudente de Moraes e Rui Barbosa. Prudente de Moraes vai ser o primeiro presidente civil. Lembra que eu falei para vocês? Isso é o grande Rui Barbosa, figuraça, muito inteligente, super respeitado mundialmente, inclusive, tá? Olha aí, Rui Barbosa, ó, foi um político, diplomata, advogado, jurista, tá? Representou o Brasil na Conferência de Haia, né? Foi reconhecido como Águia de Haia. Foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras e seu presidente entre 1908 e 1919. Olha aí, ó. Olha aí um homem, né, com um teor cultural imenso, grandioso Rui Barbosa, tá? Esse é o Prudente de Moraes. Vamos ver um pouquinho sobre
o Prudente de Moraes para vocês. Ele foi o nosso terceiro presidente, né? E o primeiro presidente civil, Prudente José de Moraes Barros, nasceu em Itu, São Paulo. Um dia, olha aí, ó, a política do café com leite aí, tá vendo aí, ó? Bom, em 1857, Prudente de Moraes mudou-se para São Paulo, onde concluiu seus estudos, né? E aí, no caso, esse estudo é faculdade de Direito, tá? Ele é um cara formado em Direito também, tá bom? Que legal. A promulgada e outorgada, olha aí, ó, que eu falei para vocês, tá bom? Anota isso aí. Eu já dei várias aulas sobre isso, tá bom? Uma Constituição, ela pode ser outorgada, ou seja, aí você pesquisa o que significa a palavra outorga, né? Depois vocês podem fazer isso aí para a internet. Mas a Constituição outorgada dá aquela ideia de que é uma coisa imposta, é uma imposição de um grupo, né, que cria a Constituição e obriga que todo mundo siga sem qualquer tipo de discussão. A promulgada, ela tem um maior debate, ok? Por isso a palavra promulgar. Então aqui a diferença aí, tá vendo? É imposta pelo executivo, ou seja, trata-se de um ato unilateral. Já a promulgada surge da discussão e votação no legislativo, sofre apreciação pública para posteriormente seguir para o executivo, para a sua assinatura, né? Então, muito legal. A nossa atual Constituição é promulgada também. Bom, além das cláusulas que acabavam com a monarquia, então, essa Constituição vai deixar bem claro que o regime de governo agora é republicano, não é isso? Acaba-se com a monarquia no Brasil, a família imperial exilada, né? Você já sabe a história, dá uma pesquisada sobre isso. O país agora seria configurado de uma outra maneira, haveria mais autonomia das províncias, ou seja, dos estados, tá bem? Lembrando que províncias era o nome que os estados recebiam lá no Brasil Império. Então, na verdade, haveria autonomia dos estados, foi criado o Estado laico, separado da religião, olha só. A religião católica deixou de ser oficial do país e todas as confissões religiosas poderiam realizar cultos públicos. Lembrando que na Constituição de 1824, eles permitem que você tenha religião, mas na sua casa, oficialmente, publicamente, somente Igreja Católica, tá? Observação interessante, vamos ver o que eu trouxe para vocês. O Brasil passava por um momento de transição do regime monárquico para o republicano. Desta maneira, o governo precisava mudar a Carta Magna, então é lógico, se eu tenho uma monarquia, a Constituição de 1824 ela foi elaborada para atender aquela forma de governo. Agora, em 1891, vai ser criada uma Carta Magna que vai corresponder ao novo governo que está surgindo, que é uma república, tá? E utilizando o sistema presidencialista. Tudo bem? Bom, foi escolhida em uma Assembleia Legislativa, olha que bacana, por isso que ela foi promulgada, que elaborou a nova Constituição em 3 meses. Na verdade, grande parte da redação ficou a cargo dos juristas Rui Barbosa e Prudente de Moraes, né? Conhecem muito, né? Muito inteligente. Então, aqui existem as características dessa Constituição. Aí eu te pergunto na prova, me dá 5 características. E o professor Marcos colocou um monte para vocês, tá? Então, ela vai definir o modelo republicano de governo, república, coisa pública, algo público, né? É uma influência romana na nossa vida, né? Então, adota um sistema de governo presidencialista. O presidente da República passou a ser o chefe do executivo. Quem era o chefe do executivo da monarquia? O imperador. Não existe imperador, então quem vai ser agora? O presidente. As eleições passaram a ser pelo voto direto, mas continuou a ser descoberto. Lembra? Não é secreto, você tem que falar. Isso criou um problema, a gente já sabe disso. Então, esse voto descoberto, já existia uma cláusula dentro da própria Constituição. Os mandatos tinham duração de 4 anos para o presidente, 9 anos para senadores, a nota deixa de ser cargo vitalício, e 3 anos para deputados federais. Bom, não há reeleição, mas também não impede que depois do outro mandato você pudesse se candidatar novamente. É o que aconteceu com o Rodrigues Alves. Rodrigues Alves foi um presidente eleito 2 vezes, né? Mas depois ele vai morrer pela gripe espanhola. Depois a gente vê um pouquinho sobre isso. Bom, os mandatos tinham duração de 4 anos para presidente, já vimos isso aí.
os candidatos a voto efetivos seriam escolhidos por homens maiores de 21 anos, exceção de quem? Analfabetos, mendigos das praças, soldados, mulheres, religiosos. Bom, na verdade, é o seguinte, não está muito claro nessa Constituição, não está muito claro na Constituição que as mulheres não podem votar, tá? Inclusive, isso vai gerar uma brecha para que muitas mulheres briguem pelo voto, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só falando de sufrágio feminino, voto feminino, tá? Então, mas as mulheres não votam, tá bem? Religiosos também sujeitos a voto de obediência. Então, o que eu quero dizer para vocês que as pessoas, o número de pessoas que podem votar bem restrito, bem restrito. Se você tira o analfabeto, você imagina, poucas pessoas podiam votar, não é verdade? Então, anota aí. Anota aí. A restrição do voto na Constituição de 1924 foi a renda. Você imagina hoje, se eu falar assim, só pode votar quem ganha 20 mil reais por mês. Já era. O Marcos Paulo já não vota. Entendeu? E eliminar um monte de gente. Entendeu? Então, qual é o critério de eliminar as pessoas? Né? Eles criaram lá a ideia de posses. Então, quem tinha uma determinada posse podia votar, quem não tem, samba não vota. E qual é o critério que elimina várias pessoas na Constituição de 1991? O voto do analfabeto. Você imagina, se analfabeto não vota, já as pessoas não tinham direito a estudar. Lembram disso? Tu imagina, tirou um monte. Bom, não sei se eu já falei isso aqui, né? Já falei. Bem, há outros aspectos aí, ó. A Congresso Nacional cabia o poder legislativo, composto pelo Senado, Câmara de Deputados, é mais ou menos o modelo até hoje, né? As províncias passaram a ser denominadas estados, eu falei isso no início da aula. Agora, com maior autonomia, as províncias não tinham autonomia no Império, os estados da federação passaram a ter suas constituições hierarquicamente organizadas em relação à Constituição Federal, ou seja, os estados podem ter suas formas de organização, né? Desde que elas estejam enquadradas na Constituição Federal, tá? Isso pode. A Igreja Católica foi desmembrada do Estado brasileiro, eu falei isso no início da aula, deixando de ser religião oficial do país. É que nós chamamos de Estado laico, não é isso? A criação de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, acabou aquele famoso poder moderador do imperador, separou o Estado e a Igreja, né? O Estado seria responsável pela emissão de certidões e certificados, e o clero católico deixaria de receber subvenção do dinheiro do Estado, né? A liberdade de culto para todas as religiões, olha aí, o caráter laico. A garantia do ensino primário obrigatório, laico e gratuito, também assegura isso. A proibição do uso de brasões ou títulos nobiliárquicos, títulos de nobres, né? A instituição do voto universal para os cidadãos alfabetizados, tá? Aí que eu falei para vocês, aqui dá brecha para a mulher votar, né? Só que os padrões da época não permitiam que a mulher votasse. A criação do poder legislativo bicameral, ou seja, deputados, mandatos de 3 anos, e senadores 9 anos. Então, o senador bicâmara, ou seja, uma câmara para o senador e outro para o deputado. E acabou o Senado vitalício, isso que é legal. O surgimento do poder legislativo provincial, ou seja, a ideia de deputados estaduais, isso que ele está falando, tá? E esses caras irão fazer várias regras, vários artigos que organizam, né? Estatutos que organizam os estados, tá bom? Desde que eles estejam de acordo com a Constituição Federal, tá bom? Não pode esquecer disso. Assim, as províncias poderiam criar suas próprias leis e impostos, tendo mais autonomia em relação ao poder central, viu aí? Tá? Bom, voto feminino, né? Com a elaboração do primeiro Código Eleitoral do Brasil em 32, houve a criação da Justiça Eleitoral, eleições padronizadas e o voto obrigatório, secreto e universal, incluindo as mulheres, tá? Sendo que as mulheres, nesse caso, teriam que pedir a autorização dos maridos. Lembra que eu falei para vocês?
Com isto, as eleições legislativas de 33, as brasileiras puderam votar e ser votadas pela primeira vez. Nessas eleições também foi escolhida a primeira deputada federal do país, a médica paulista Carlota de Queiroz. Olha que bacana, para fazer uma pesquisa sobre a Carlota de Queiroz. Ó, quem fizer me mandar, eu vou valorizar na nota, hein? Tudo bem? Combinado? Igualmente, a mudança de voto não trouxe grandes transformações. O voto era aberto, o cidadão tinha que assinar uma lista que podia ser facilmente controlada. Com o novo critério, saber ler e escrever, o número de eleitores caiu ao invés de aumentar. Tá bom? Olha aí. Bom, a Primeira República, ela foi marcada, né? É outra marca da República. Anota aí. A Primeira República, como é que ela trata as questões sociais? Anota. Anotou aí? Pegou o caderno? Estou esperando. Pegou o caderninho? As questões sociais na Primeira República, elas são tratadas como casos de polícia, tá? De polícia. Então, se tem um cara lá fazendo greve, ele é um desordeiro, mete a pancada nele. É isso aí. Caso de polícia. A partir da era Vargas, de 1930, não é assunto de polícia, é assunto de Estado. O Estado vai trazer todas as questões sociais para tentar resolver. Tá bom? E controlar tudo isso. Beleza? Anotou? Então, questão social na Primeira República, caso de polícia. Na era Vargas, assunto de Estado. Bom, os problemas sociais urbanos, aí a gente está falando de Canudos, Contestado, revolta da vacina, revolta da chibata. Eu vou fazer vídeos individualizados para duas situações urbanas e sociais, tá? Agora, por que tudo isso, né? Porque esse trecho aqui, desculpa, ele já diz tudo, olha só. A elite política e econômica garantia sua permanência no poder através de eleições fraudulentas e troca de favores. A economia dependente do café tentava se diversificar com uma incipiente industrialização. Eu vou falar de industrialização para vocês, tá? A indústria no Brasil vai surgir muita força lá no Império através do café. E também na Primeira Guerra Mundial, ela vai estimular a industrialização no Brasil, tá? Bom, são esses dois momentos, mas sempre submetida ao café, sempre, tá? É uma indústria que nasce na cola do café, tá? Os interesses do café sempre são sobrepostos aos interesses da industrialização. Quem vai estimular muito a indústria no Brasil é um homem chamado Getúlio Vargas. Eu vou fazer também aulas sobre eles. Eu amo falar de Getúlio Vargas, tá? Eleições fraudulentas, a gente já sabe o que é, né? Era violência, roubalheira, era morto que votava e por aí vai, né? As eleições eram marcadas por fraudes e os coronéis indicavam em quem o eleitor poderia votar, o chamado voto de cabresto. O resultado das eleições estava a cargo da comissão verificadora, anota isso, comissão verificadora. Por exemplo, vamos supor que eu me candidatasse e ganhasse a eleição, que era impossível, né? E aí, a comissão verificadora, que ela ia fazer? Ela que ia me dar o título de vereador ou não. Aí ela ia alegar um monte de situações. Você não cumpriu isso, então você está desqualificado. Não valeu. Aí vai colocar sempre o cara do coronel, tá? Era assim que acontecia. Essa comissão era favorável ao presidente e, não raro, distorcia os resultados, aprovando nomes de deputados e senadores aliados, aquilo que eu falei, né? Se não fosse... olha, ganhar a eleição aí, deixa eu falar para vocês aqui. Ganhar uma eleição aqui era impossível, mas vamos supor que ganhasse no voto, com certeza a comissão verificadora, totalmente controlada pelos coronéis, os interesses deles, eles não dariam a você a vitória. Só pode vencer a eleição quem é aliado do coronel. Isso aí é brincadeira, gente, tá? Vamos lá. O voto do cabresto, que é o voto do cabresto? É uma característica da Primeira República, né? É uma expressão dada pela superposição de duas palavras. Assim temos o voto, que é o exercício da democracia, né, pleno, e a palavra cabresto do latim capistrum, que significa mordaça ou freio, né? É aquilo que você coloca no cavalo, que você acaba guiando, né? Tudo bom?
Aí é o famoso coronelismo, que é outra característica deste período. O que é o coronelismo? Está aí nesse slide maravilhoso para vocês. Ó, não é possível pensar em voto de cabresto sem considerar o coronelismo ou a violência deste regime. É conhecido o fato do coronel ser um fazendeiro muito rico. Ele é o dono das grandes propriedades, né? Os latifúndios. Ele lançava a mão de seu poder econômico e militar para garantir a eleição de seus apadrinhados políticos. Tá? Então, é uma troca de favores. Tá? Esses caras que vencem eleições dão tudo que o coronel precisa também. Não raramente, esses coronéis obrigavam sua clientela, até mesmo com violência física, em casos extremos, podiam chegar à morte. Esse domínio político sobre uma região que o coronel controla, né? E sempre está lá, é um poder local, anota isso. Os coronéis exercem poder local. Só que existe uma rede de coronéis. Coronéis no outro lado, coronel não sei aonde, e cada um tem o seu mandonismo local, tá? E cada um tem o seu curral eleitoral. E é lógico que os governadores, os presidentes sempre precisam do favor do coronel na hora da eleição. Por isso que a troca de favores, tá? Os quais elegem os candidatos apoiados pelo líder local, tá? Já que o voto era aberto, ou seja, era possível identificar cada eleitor, os votantes eram pressionados e fiscalizados por jagunços do coronel. O jagunço do coronel é aquela foto que eu coloquei lá, aquela charge daquele homem armado, é o braço armado do coronel, aquelas pessoas que servem ao coronel, dependem dele também e matam as pessoas, beleza? Bom, então essa aí, bem rapidinho, falei para vocês do coronelismo, né, como fenômeno político dessa Primeira República, falei da Constituição de 1891, tá bom? Fiquem bem atentos disso aí. Depois eu vou desenvolvendo, vou fazer um vídeo falando sobre política, sobre economia, tá bom? Bem devagarzinho chegaremos lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi bem rápido, não é verdade? Um abraço, galera!